Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 20 de setembro, sexta-feira. Estamos na 24ª semana do Tempo Comum. E é com alegria que começamos este dia, essa sexta-feira, dia do Senhor, dia em que somos convidados a renovar o nosso coração na oração e na intercessão. Então, hoje a igreja nos convida a entrar nesse mistério de lembrarmos, como a cada sexta-feira santa, guardarmos essa graça da oração, da intenção do sacrifício, do jejum, de oferecermos pelas intenções do mundo que sofre, mas também aquelas intenções que cada um de nós traz no coração ou as pessoas que se confiam. Qual a intenção de oração que você gostaria que a comunidade Sementes do Verbo rezasse nesse dia? O que você gostaria de partilhar, de confiar neste dia da oração e de intercessão que a nossa igreja nos faz lembrar esse mistério da cruz, esse mistério de Jesus que morreu por cada um de nós para nos perdoar, para nos salvar. Hoje também na nossa igreja se faz memória, se celebra Santo André Quintaegon, presbítero, Paulo e seus companheiros. No século XIX, entre os missionários que evangelizavam a Coreia, destacaram-se o presbítero André e o grande apóstolo leigo Paulo. Em meio às perseguições, eles foram martirizados juntamente com um grande número de cristãos, na maioria leigos, homens e mulheres, casados ou não, velhos, jovens e crianças, que consagraram com seu sangue os ricos inícios da igreja coreana. A esses santos que puseram sua esperança em Cristo, rezemos nesta liturgia, pedindo sua intercessão pela evangelização da igreja na Coreia e em todo o mundo. Então, neste dia, a igreja nos traz estes mártires, estes homens, e foram vários, e dentre eles haviam leigos, mulheres, casados, casadas, solteiros, jovens e crianças, que ofereceram a sua vida pela evangelização na igreja, de modo particular, neste país, neste mundo, na Coreia. Peçamos por este povo a graça da intercessão destes homens para serem verdadeiramente evangelizados. E aqui, como no comentário dos nossos santos, falam desses homens e mulheres que deram a vida, dentre eles casados. E eu quero convidar você também a rezar neste dia, nossa comunidade de vida, os nossos casais estão vivendo seu tempo forte de retiro. Então, que neste dia os nossos casais também tenham a audácia, a coragem de serem verdadeiros anunciadores, que não tenham medo do martírio, de darem as vossas vidas pela evangelização da igreja, evangelização dos povos, como estes homens e mulheres que deram a sua vida na igreja da Coreia. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não o teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Então, a leitura de hoje vai ter esse discurso da ressurreição. Esse discurso se há ressurreição ou não dos mortos, e se Cristo ressuscitou ou não. E o finalzinho da leitura vai, diante de todo esse diálogo, de todo esse questionamento, vai nos trazer a resposta. Porque vai dizer, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, o mais digno de compaixão.
Por quê? Porque Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. Então nós somos dignos de testemunhar e de tocar nessa ressurreição do Senhor e esperar também pela sua vinda, para que na morte possamos ressuscitar juntamente com Ele. Então, é esse o convite a cada um de nós e a acolhermos essa esperança, essa misericórdia de Deus, o qual Ele nos torna digno de compaixão, digno do seu amor. O salmo de hoje é o Salmo 16. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais o inimigo. Quem procura a proteção junto de vós. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. E verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Então o salmo de hoje é esse salmo de súplica, né? É uma oração do coração do salmista que clama, ele vai dizer, Senhor, escutai a minha justa causa e atendei o meu clamor. Então ele vai fazer toda uma oração, ele vai pedir, né, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. E o salmista nos convida também neste dia a termos um coração que clama ao Senhor, que clama a sua misericórdia, que escute o grito do nosso coração. E hoje eu te faço a pergunta, o que é que você traz no coração hoje que você gostaria que o Senhor te escutasse, que atendesse a sua súplica, a necessidade mais profunda, aquilo que habita onde só você e o Senhor conhecem? Então o salmista vai nos motivar a fazer essa oração e ao mesmo tempo a confiar na graça de Deus e a confiar que o Senhor nos escuta, que Ele inclina o seu ouvido para cada um de nós e Ele mostra o seu amor maravilhoso. O salmista vai dizer, o Senhor nos salva e nos liberta do inimigo. E aí ele pede essa proteção, né? Senhor, protege-me como a pupila dos teus olhos, guarda-me a proteção de vossas asas, porque nós veremos a vossa face. E por isso, ao despertar, me saciará a vossa presença. Que o Senhor nos dê a graça de sermos saciados pela sua presença, pelo seu amor incondicional com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. O evangelho de hoje vai narrar essas mulheres que, apesar dos seus pecados, elas eram primeiro curadas pelo Senhor, né, dos seus males, né, dos seus espíritos e doenças que elas traziam. E depois vai o evangelho narrar o nome de cada uma. E a primeira era Maria Madalena, aquela que portava os 7 demônios. Depois, né, a funcionária, né, Joana, que era esposa de um funcionário de Herodes. E tantas outras mulheres que seguiam o Senhor. O evangelho vai narrar dessas mulheres que, apesar dos seus pecados, das suas fragilidades, elas seguiam o Senhor e elas tocavam nessa cura, nesse milagre de Deus. Então, que hoje, neste dia, o evangelho nos impulsione a segui-lo. Não importa o nosso pecado, a nossa fragilidade, mas seguir o Senhor e Ele, pela sua infinita misericórdia, irá nos dar a graça do perdão, da cura, aquilo que nós precisamos para a nossa alma. Então, sejamos homens e mulheres que seguem o Senhor, que não paralisa na nossa fraqueza, mas o Senhor que nos devolve a nossa dignidade e nos convida a sermos protagonistas da sua palavra, do seu evangelho. E eu quero fazer um convite neste dia, no próximo final de semana, dia 27, 28 e 29 de setembro, vai estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro o nosso Festival das Famílias. Então você que é aqui da região do Rio, mais próximo do nosso estado, da nossa cidade, quiser participar conosco, faça sua inscrição e venha viver um final de semana diferente. Um final de semana para serem evangelizados pela palavra de Deus, para ter um encontro em família, onde teremos a Santa Missa, teremos palestras, teremos momentos artísticos, gincana.
E vai estar presente conosco no nosso Festival das Famílias o bispo auxiliar da nossa arquidiocese, que cuida da pastoral familiar, Dom Antônio Augusto, que vai estar no meio de nós. Teremos também Dona Nazaré, a mãe do nosso venerável Guido Cheve, que está em processo de canonização. Peçamos ao Senhor a graça, que através da nossa intercessão ele possa ir aos altares. Então, a Dona Nazaré que vai estar testemunhando para nós. Teremos também a presença de Aline Cantarelli, que é essa terapeuta de casais que vem dar a sua palavra e estar conosco. Teremos a presença da nossa comunidade Sementes Verbo, o nosso casal Nalita e Flávia, que são responsáveis dos casais de vida da comunidade. E toda uma programação para os adultos, para as crianças, para os jovens. Então não deixe de participar conosco, de beber dessa graça, de estar no meio de nós. Então no próximo final de semana eu deixo esse convite para que você possa fazer sua inscrição e estar participando conosco. Quero desejar a você um bom e santo final de semana, uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe. É belo ver quando o amor nos leva em frente para constituir uma nova família. Por isso eu quis apresentar esses dois para agradecer ao Senhor. E hoje eu falarei da viagem que fiz à Ásia e à Oceania. Chama-se viagem apostólica porque não é uma viagem de turismo, é uma viagem para levar a palavra do Senhor, para fazer conhecer o Senhor e também para conhecer a alma dos povos. Isso é muito bonito. Foi São Paulo VI, em 1970, o primeiro Papa a voar em direção ao Sol Nascente, visitando por muito tempo as Filipinas e a Austrália, mas também parando em vários países asiáticos e nas ilhas Samoa. E aquela foi uma viagem memorável, não? Porque o primeiro a sair do Vaticano foi São João XXIII, que foi a Assis de trem, e depois já São Paulo VI fez isso, não? Uma viagem memorável. E também nisso tentei seguir o seu exemplo, mas, sendo alguns anos mais velho do que ele, limitei-me a 4 países. Papua Nova Guiné, Timor Orientale e Singapura. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Agradeço ao Senhor que me permitiu, como velho Papa, o que eu gostaria de ter feito como jovem jesuíta, porque eu gostaria de ter ido ali como missionário. E uma primeira reflexão que surge espontaneamente depois dessa viagem é que, ao pensamento da Igreja, somos ainda demasiado eurocêntricos, ou, como se costuma dizer, ocidentais. Mas, na realidade, a Igreja é muito maior do que Roma, do que a Europa, é muito maior. E também me permito dizer muito mais viva nesses países, naqueles países. E experimentei isso de uma forma emocionante, encontrando aquelas comunidades, ouvindo os testemunhos de padres, freiras, leigos, sobretudo os catequistas. Os catequistas são aqueles que levam em frente a evangelização. Igrejas que não fazem proselitismo, mas que crescem por atração, como dizia sabiamente Bento XVI. Na Indonésia, os cristãos representam cerca de 10% e os católicos 3%, uma minoria. Mas o que eu encontrei foi uma igreja viva, dinâmica, capaz de viver e transmitir o Evangelho naquele país que tem uma cultura muito nobre, inclinada a harmonizar a diversidade e, ao mesmo tempo, tem a maior presença de muçulmanos no mundo. Naquele contexto, tive a confirmação de como a compaixão é o caminho que os cristãos podem e devem percorrer para dar testemunho de Cristo Salvador e, ao mesmo tempo, encontrar as grandes tradições religiosas e culturais. Sobre isso, sobre a compaixão, não esqueçamos as 3 características do Senhor, não? Proximidade, misericórdia e compaixão. Deus é próximo, Deus é misericordioso e Deus é compassivo. Se um cristão não tem compaixão, não serve para nada.
Fé, fraternidade e compaixão foi o lema da visita à Indonésia. Com essas palavras, o Evangelho entra todos os dias, concretamente na vida daquele povo, acolhendo e dando-lhe a graça de Jesus morto e ressuscitado. Essas palavras são como uma ponte, como a passagem subterrânea que liga a Catedral de Jakarta à maior mesquita da Ásia. Lá vi que a fraternidade é o futuro, é a resposta à anticivilização, às tramas diabólicas do ódio e da guerra, e também do sectarismo. A fraternidade, a irmandade, a fraternidade. Encontrei a beleza de uma igreja missionária em saída na Papua Nova Guiné, um arquipélago que se estende até a imensidão no Oceano Pacífico. Lá, as diferentes etnias falam mais de 800 línguas. 800 línguas são faladas ali. Um ambiente ideal para o Espírito Santo, que ama fazer ressoar a mensagem do amor na sinfonia das linguagens. Não é uniformidade aquilo que faz o Espírito Santo, é sinfonia. É harmonia. É o chefe, é o dono da harmonia. Lá, em modo particular, os protagonistas foram e são ainda os missionários e os catequistas. Me alegrou o coração poder conviver um pouco com os missionários e os catequistas de hoje. E fiquei comovido ao ouvir os cânticos e as músicas dos jovens. Neles vi um novo futuro, sem violências tribais, sem independências, sem colonialismos ideológicos ou econômicos. Um futuro de fraternidade e de cuidado com o maravilhoso ambiente natural. Papua Nova Guiné pode ser um laboratório deste modelo de desenvolvimento integral, animado pelo fermento do Evangelho, porque não há uma nova humanidade sem homens novos e mulheres novos. E isso é só o Senhor que faz. E gostaria ainda de mencionar a minha visita a Vanimo, onde os missionários estão entre a floresta e o mar. E eles entram na floresta para ir buscar as tribos mais escondidas ali. É uma bela recordação essa. O poder da promoção humana e social da mensagem cristã destaca-se, de modo particular, na história de Timor-Leste. Ali a igreja partilhou com todo o povo o processo de independência, orientando sempre para a paz e para a reconciliação. Não se trata de uma ideologização da fé, não. É a fé que se torna cultura, é a fé que se faz cultura e, ao mesmo tempo, a ilumina, purifica e eleva. Por isso, relancei a fecunda relação entre fé e cultura, que São João Paulo II já havia sublinhado na sua visita. A fé deve ser inculturada e as culturas vão evangelizadas. Fé e cultura. Mas, sobretudo, eu fiquei muito tocado pela beleza daquele povo, um povo experimentado, mas um povo alegre, um povo sábio no sofrimento, um povo que não só gera muitos filhos, mas tinha um verdadeiro mar de crianças, tantos. Não só geram tantos filhos, tantas crianças, como os ensina a sorrir. Nunca esquecerei o sorriso das crianças daquela pátria, daquela região. Eles sorriem sempre ali. E existem tantos, são tantos. Ensina eles a sorrir com aquela fé. E essa é uma garantia do futuro. Em suma, em Timor-Leste via a juventude da igreja, famílias, crianças, jovens, tantos seminaristas e aspirantes à vida consagrada.
Eu gostaria de dizer, sem exagerar, respirei ar de primavera ali. A última etapa dessa viagem foi Singapura, um país muito diferente dos outros três, uma cidade-estado muito moderna, centro econômico e financeiro da Ásia, e não só. Ali, os cristãos são uma minoria, mas formam mesmo assim uma igreja viva, empenhada em gerar harmonia e fraternidade entre as diferentes etnias, culturas e religiões. Também na rica Singapura existem os pequenos, que seguem o Evangelho e se tornam sal e luz, testemunhas de uma esperança maior do que aquela que os ganhos econômicos podem garantir. Eu gostaria de agradecer a essas populações, a esses povos que me acolheram com tanto calor, com tanto amor. Agradecer os seus governantes que ajudaram tanto a essa visita para que se realizasse em ordem, sem problemas. Agradeço a todos aqueles que também colaboraram com isso. Agradeço também a Deus, o dono dessa viagem, e renovo a minha gratidão e reconhecimento a todos. Que Deus abençoe os povos que encontrei e os guie no caminho da paz e da fraternidade. Uma saudação a todos.